Olha, eu queria começar compartilhando com vocês uma alegria que a Câmara Municipal de São Paulo me deu na sexta-feira, porque eu fui aprovado pela Câmara e fui, então, eu sou cidadão paulistano a partir de sexta-feira. E eu até acho que vocês já perceberam que o meu sotaque mudou, né? Quer dizer, já... Ô, Ramel! Então, já estou... Eu estou dizendo isso para vocês porque eu aproveitei essa solenidade, sexta-feira, que um vereador fez a proposta, um companheiro boa gente, Eliseu Gabriel, e a Câmara aprovou. Aí eu disse, será que é cabotino ficar nessa altura do Brasil com homenagem? Mas aí pensei e resolvi até participar e ajudar, porque eu digo para vocês, foi um momento de unidade. Todo mundo que foi, felizmente, vamos supor, eu não tenho 1, 2, 3 amigos, tenho vários, a casa ficou cheia, e todo mundo comentou esse espírito. O seguinte que eu quero transmitir para vocês aqui hoje. Apesar da palavra que define hoje a nossa situação brasileira ser confusão, é preciso ter perspectiva, esperança e trabalhar para vencer a confusão. E a única maneira que, ao longo do tempo e na experiência democrática, a luta dos trabalhadores nos ensinou aos trabalhadores, às gerações passadas, ensinou para nós, ensinou ao brasileiro em geral, a força da unidade. A força da unidade. E eu quero arregaçar com vocês. A força da unidade, tá podendo, hein? A força da unidade não elimina a força. Deixa eu repetir para vocês. A força da unidade não elimina a força. Os sindicatos brasileiros estão atravessando, na confusão geral, uma crise gravíssima. A lei acelerada, a lei trabalhista, foi concebida para desorganizar, destruir, desqualificar o movimento sindical. Tem até um pequeno subproduto em gestação, que é a perseguição policial. Vocês já perceberam. Já tem gente nossa engaiolada. E se o passarinho cantar, problemas acontecerão. Presta atenção. O nosso movimento está sendo submetido a uma pressão muito grande. Muito grande. Poucas entidades têm, hoje, condições de sobrevivência e de vencer a disputa. Agora, eu quero chamar a atenção do que eu estou falando entre unidade e força da unidade. Greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros, pela característica da profissão, eles são uma coisa carne e peixe. Uma coisa sociologicamente misturada. Profissionais assalariados, carteira assinada, autônomos, pejotizados, empresários pequenos, grandes empresas, ou seja, a categoria real é um somatório de tendências, de características, de formas de trabalho. Claro, entre eles também funciona a regra de ferro da exploração.
A maior quantidade dos caminhoneiros, ela é de trabalhadores superexplorados. Porém, dada essa, eu vou usar a palavra obscena, heterogeneidade, o conjunto dos caminhoneiros, dependendo da direção que as coisas tomam ou lhes é dada, ou das reivindicações, ou das armações político-ideológicas em volta, eles podem desempenhar um papel extremamente negativo para eles mesmos. Vou dar um exemplo. A companheira Dilma era presidente em 2015 e os caminhoneiros fizeram uma puta greve, falando em alemão, para vocês entenderem. E qual foi a reivindicação dessa greve dos caminhoneiros de 2015? Alguém se lembra? A reivindicação foi impedir a vigência da lei que havia sido recentemente aprovada, que limitava a jornada do caminhoneiro. Olha o que eu estou relembrando a vocês. Em 2015, a greve dos caminhoneiros foi para demolir uma legislação que era vantajosa para o trabalhador caminhoneiro. Carteira assinada, tinha de ter ponto de descanso, a guerra do arrebite, e a massa dos caminhoneiros, influenciada pelo patronato reacionário, ávido, explorador, fez a greve para abolir essa lei. E obrigou a modificação da lei, que, por sua vez, tendo sido modificada, criou para ele, caminhoneiro, o caldo de cultura infernal que o levou a fazer a última greve. Porque o caminhoneiro, se vocês observarem, com essa conjuntura toda, o caminhoneiro, ele levava queda e coice. Comprou caminhão a crédito. E, ao comprar caminhão a crédito, ajudou a economia a avançar. A economia entra em recessão. A quantidade de caminhão passa a ser superestimada em relação ao que eu vou carregar de carga. Se isso é fato, a concorrência, a disputa, a guerra mortal entre cada um do caminhoneiro e o outro se transformou num inferno. Olha que quadro contraditório. E, no entanto, o movimento, uma vez acontecido agora, num Brasil recessivo e confuso politicamente, ele teve uma âncora. Qualquer um que analisa diz o seguinte: pode ter 1000 causas, a gente pode fazer lista de causas, como essa que eu andei falando aqui, mas teve um gatilho, que foi o diabo do preço do diesel. Eu estou acossado pela concorrência feroz. Eu estou acossado pelo abatimento dos fretes. Eu estou acossado pela urgência que o empregador exige que eu faça a viagem. Eu estou acossado. Mas o gatilho foi a política de preço da Petrobras. 40% nos últimos 3 meses do consumo, do insumo, que é essencial para o trabalho. Agora, uma vez desencadeada, a greve ela trouxe à vida todas essas tendências que estavam embutidas. No entanto, eu digo para vocês, 2 elementos predominaram. O primeiro, a fragilidade, a desorganização. Eu até escrevi, chamei dos 7 pecados capitais do Temer. Errou todas em relação a essa conjuntura, errou todas. Errou quando afrouxava, errou quando apertava, errou quando anunciava, errou quando fugia, errou todas. O primeiro elemento que apareceu foi a fragilidade, a desconstrução do Temer. E o segundo elemento foi a unidade que esse movimento confuso dos caminhoneiros produziu em torno da reivindicação objetiva, que era a questão do preço
do diesel por conta da política de preço da Petrobras. Então, tirando a lição, unidade e força da unidade, os sindicatos ganharão, enfrentarão com vitória a atual crise, se copiarem dos caminhoneiros a capacidade estratégica de demonstrar força. Sindicato choraminga vai levar no meio das pernas. Sindicato que tem perna e fica de pé vencerá essa batalha. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Não é aventureirismo, não é desconhecimento de história, pelo contrário, é um consolidado da nossa história. Se nós não confiamos na nossa unidade da diretoria, por exemplo, a unidade que é construída com isso que a gente viu aqui hoje, essas agendas, em que os temas vão sendo cozinhados e a gente vai pegando a realidade como quem come alcachofra. Alguém aqui enfia a alcachofra toda na boca? Não, a gente come a alcachofra pétala por pétala. Assim também o touro come as vaquinhas. Agora, nós temos de qualificar essa unidade, mas não basta isso. É preciso reforçar a unidade nossa, com a unidade nossa, com a base que a gente representa. E como se consolida a nossa unidade e a unidade nossa com a base que a gente representa? Se nós formos os protagonistas, os defensores, os lutadores pelos interesses reais, materiais, objetivos, defensáveis da categoria que a gente representa. Tu imagina um caminhoneiro, naquela segunda-feira em que a greve se demonstrou forte mesmo, que ele fosse fazer uma fala num posto e instilasse dúvidas. Eu acho que a política de preço da Petrobras tem que ser discutida. Ele seria espancado. Assim como também, embora a mídia que não entende a situação, porque não a vive, e quem está falando é o João Guilherme, que foi um dos poucos que abriu para a mídia contato com as direções deles. Conto para vocês, porque não é segredo. Eu identifiquei o Wallace Chorão, abri o Wallace Chorão para a mídia, porque a mídia não tinha nenhum contato com o real que estava acontecendo. E o nome do companheiro é espetacular, né? Wallace Chorão. E ele se chama assim. Parou 1.000 quilômetros, parou os postos em 1.000 quilômetros andando num dia. E deu a entrevista que estava aos peidos, porque exatamente tinha andado 1.000 quilômetros parando todos os postos. Bem, a regra é a seguinte: se o sindicato, o nosso movimento, tiver clareza das nossas necessidades, do que a gente representa, dos trabalhadores, e trabalhar ativamente para unir a diretoria com a base, nós teremos condição de enfrentar e vencer. Até mesmo porque, eu repito para vocês, não se iludam. Hoje, o que caracteriza a cabeça do brasileiro é uma imensa confusão. Todos nós estamos confusos. O governo perdeu a razão de ser. O governo não é. O nosso Ministério do Trabalho não é. Eu dou R$1.000 aqui, o Sérgio me garante, quem disser o nome do nosso ministro do Trabalho. R$1.000 aqui. Quem disser o nome agora. Não pode olhar, não. Não pode olhar no Zap, não. Entende o que eu estou dizendo para vocês? O Ministério do Trabalho, que ninguém, trabalhadores, sabe dizer o nome do titular. Por quê? Porque nós tivemos uma ministra que era viva porcina, foi sem nunca ter sido.
E porque antes disso tinha não sei quem lá, um pastor do Rio Grande do Sul. Então é esculhambação. Então o governo não emite mais. As oposições bloqueadas por essa maldade que andam fazendo com Lula, a prisão dele. E que, por sua vez, engendra no próprio partido do Lula e nele uma visão de umbigo. Enquanto não resolver o meu problema, a situação não se clarifica. Eu estou preso injustiçado, e é verdade, mas sou o candidato mais mencionado em pesquisa. E isso tem sido, hoje, um elemento de confusão na questão eleitoral. A direita, nas eleições, tem um Bolsonaro cada vez mais histérico. Cada vez mais histérico, mais pego na própria armadilha. Porque, observem, ele afina. Ele afina. O que o brasileiro vai descobrir é que, no andar da carruagem, o Bolsonaro afina. Ele afina para o mercado, ele afina, por exemplo, ele quer destruir a Taurus. Vai afinar. Vai afinar. Porque a Taurus vai financiar a campanha dele. Então, o Bolsonaro, que quer ocupar o espaço de quem come o cu do guarda, eu digo para vocês, ele afina. O centro político, o companheiro descreveu, o centro político brasileiro, Fernando Henrique, Aécio, Temer, o centrão, deu o golpe. Derrubou a lona do circo. A lona do circo caiu em cima de todo mundo. O centro hoje, pobre coitado do Alckmin, que não cresce, esse menino que foi governador aqui, que pôs botox, não, o que botou botox, o que botou botox, o discurso deles não dá conta daquilo que ele descreveu, não dá conta. Como é que eu sou ponte para o futuro se eu só sei da marcha ré? Que ponte para o futuro é essa, pô? Eu falo em ponte para o futuro e só sei da marcha ré no meu automóvel? Então, você repara, o que eu estou dizendo para vocês? Eu analisei, a partir da política, esses elementos de confusão. Um governo que não se exerce, uma oposição correta, politicamente correta, mas que está paralisada por conta da situação da sua liderança, do Lula preso, a direita radicaloide, mas que afina, e o centrão que não sabe o que emitir, não sabe como fazer campanha. Aí diz que o eleitor brasileiro está confuso, porque 83% apoiou os caminhoneiros e 83% não quer aumento de imposto. Porra, pelo amor de Deus! A confusão hoje, ela tem bases objetivas. Me descrevam hoje o quadro da economia brasileira. Ascendente, descendente ou confuso? É outro nome em inglês para confuso. Ele falou em inglês o que eu queria falar. A confusão nossa, a grande dificuldade nossa, ela começa a existir a partir da própria confusão da economia. O Cid suou sangue aqui para explicar para vocês câmbio. Explicou direitinho. Faltou que ele apenas dissesse uma coisa. Companheiros, nessa feijoada toda que eu descrevi, está faltando um elemento que chama especulação. E a especulação, ela é o substrato da confusão. É preciso estar confuso para eu poder ganhar com a especulação. A Dilma, acusam a Dilma, e botaram o Pedro Parentes na Petrobras, porque a política de preços da Dilma, durante o governo Dilma para a Petrobras, levou à perda de 50 bilhões de dólares. A Petrobras perdeu isso nos últimos 5 dias.
da greve. Aquilo que acusam de ter perdido durante o período 10 a 13, perdeu em 3, 4 dias. O mercado especula. E o mercado especula porque ele joga na confusão. Então, olha o que eu estou dizendo. Há uma economia que está confusa. Por exemplo, o Cid explicou, eu quero que vocês entendam isso até a alma. Há patrões nossos aqui em Curitiba que ganham com o câmbio baixo. E há outros que perdem com o câmbio baixo. Então, se você trabalha numa fábrica que exporta, ele ganha com o câmbio baixo. Se você trabalha numa fábrica que importa, ele perde com o câmbio baixo. Olha a confusão decorrente da economia. Tudo isso num quadro dramático de 30 milhões de brasileiros em idade de trabalhar e que não estão podendo trabalhar. Porque não é 13 milhões de desempregados, não. Tem que botar os desalentados, os subempregados, os subempregados é 30 milhões. Ou seja, nós estamos matando o futuro. Nesse quadro de confusão, em que o movimento sindical é um dos pivôs do ataque, atacam o movimento sindical, nós temos de garantir, a partir das entidades que dão rumo ao movimento, a capacidade do movimento sindical resistir e enfrentar. Aí eu queria que todos vocês que estão nessa sala fizessem o dever de casa. O site do sindicato vai divulgar a agenda prioritária das centrais. A gente estava rindo aqui porque nós fomos atrás, a máquina do Cid, né? Nós fomos atrás e, para a gente entender as nossas dificuldades, nenhuma das centrais tinha publicado em seus endereços a agenda prioritária, compreende? Ou se publicaram, estava escondido, porque nós não conseguimos achar. Por isso que eu já combinei aqui com o Sérgio que o sindicato, no site, vai difundir com clareza essa agenda. Por quê? A agenda prioritária das centrais é uma construção de itens que não só representam reivindicações dos trabalhadores, mas como apresentam uma tentativa de luz no fim do túnel. Uma perspectiva. Quando vocês abrirem lá, a agenda prioritária tem 22 itens. Puta merda, 22 itens ninguém aguenta. O objetivo da agenda é influir na sociedade e no próprio processo eleitoral. Por exemplo, agora, dia 13, o Ciro Gomes vai visitar a Força. O que a Força vai apresentar ao Ciro Gomes? A agenda da classe trabalhadora. Entendeu? Tem esse efeito. Então, e aí, quando o Ciro for visitar a CTB, esta agenda vai ser apresentada. Quando vocês abrirem para ler a agenda, vocês vão ver o primeiro item, sabe qual é? Tem que criar emprego. Vamos parar e raciocinar se isso não é verdade? Não há nada hoje que supere, do ponto de vista de quem quer menos confusão e mais alternativa, as exigências da criação de emprego. Do ponto de vista do trabalhador e do ponto de vista da sociedade. É o número 1. E ele se desdobra na agenda. Pautas emergenciais, frentes de trabalho... Aí vai o detalhamento. Aí aparece lá na agenda revogação da lei acelerada. Aliás, não aparece assim. Aparece revogações daqueles pontos da lei trabalhista que o movimento sindical é contra. Eu, pessoalmente, tinha furado o balão todo. Revogar a lei. Mas tudo bem, saiu lá aquela forma. Para não ser radical. Isso também é importante. Agora, digo para vocês,
Não se preocupem com 22 itens. Não, eu estou brincando. Eu quero. Se preocupem com os 22. Entender, compreender, é evidente. Mas, para a gente ter uma noção da dinâmica, pensem num tripé. Esses 22 itens, eles podem ser enquadrados num tripé. Esse tripé é unidade. Sem essa unidade, nós não teríamos produzido essa agenda. Então, a unidade é intrínseca. Sem unidade, nós não vamos influir. Se a gente aqui se dividir pelos times de futebol que a gente não garante nada da Copa do Mundo de Moscou. Aliás, não garante de outro jeito também. Mas eu quero dizer, com a unidade é difícil. Sem unidade é impossível. É impossível. Segundo pé essencial, resistência. Por que o segundo pé é resistência? O companheiro deu o quadro, o Ricardo deu o quadro da desgraceira que nós estamos vivendo. Tem um brasileiro muito famoso no mundo, chamado Nicoleles, que ele é um cientista, neurocientista. O negócio dele é estudar o cérebro, compreende? E eu morri de inveja desse companheiro, porque ele formulou para mim uma ideia que eu acho que eu é que devia ter tido. Porque eu sou vaidoso. Pô, a ideia boa eu que devia ter tido. E ele disse o seguinte, olha, o que está em curso é um projeto, sim, mas é um projeto de desconstrução nacional. O que está em curso no Brasil é um projeto de desconstrução. Desconstrução do sindicato, desconstrução da Petrobras, desconstrução da família, desconstrução da escola. Se você olhar, o que está em curso é um projeto malévolo. Vocês sabem de uma coisa? O Temer não é partidário do demônio. Ele é o demônio. É o Marlão. O Temer é o Marlão. É o Marlão. A gente já sabia disso. Ele é o Marlão. É claro, o projeto que ele encarna é sério. É um projeto de desconstrução nossa. Da nossa língua, da nossa escola, do nosso hábito, do nosso país, como coisa íntegra. Ora, para enfrentar a desconstrução, qual é a palavra? Resistência. Vejam a lei trabalhista, que eu chamo de lei acelerada. Toda vez que nós enfrentamos a base de poder sindical, nós a derrotamos. Eu dou um exemplo para vocês. Professores da rede privada de São Paulo derrotaram a lei acelerada. O patronato queria, aplicando a lei, anular a convenção. O movimento fez uma tática correta, obrigou a Justiça do Trabalho a nos reconhecer e, na sequência, obrigou o patronato a aceitar a prorrogação por 1 ano da convenção. Portanto, quando vocês deram exemplo disso aqui também, em resistir à aplicação da lei e derrotar. Quem afrouxou, levou. Agora, quem resistiu e resistiu com unidade, conexão com a base, conseguiu derrotar. E nós estamos criando um movimento para derrotar essa lei no próximo parlamento. Aí eu abro um outro capítulo. 99% das pessoas, ou 99,9%, falam em eleições de outubro como se fossem apenas eleições presidenciais. É um erro, porque são eleições gerais. Vamos repetir? Tem Copa do Mundo, tem eleição geral no Brasil. Essa é a regra. Ano de Copa, ano de eleição geral. No meio da Copa, tem eleição de prefeito. A regra é a eleição geral. Em outubro, nós vamos ter que votar para presidente, governador, senador,
deputado federal, deputado estadual. 2 senadores, porque é 2/3 que muda. Bem, eu pergunto, vamos supor que a gente eleja o caboclo arrumador presidente da República. Deu certo aí, etc., e elegemos o caboclo arrumador. Ele é o caboclo arrumador, vai arrumar. No entanto, porque o povo brasileiro é confuso, elege uma maioria no Congresso que é contra o caboclo arrumador. E aí? Como é que fica? O caboclo arrumador, o santo guerreiro, faz, e o Congresso é contra. Isso demonstra que quem é preocupado por garantir unidade, resistência e desenvolvimento econômico, portanto, a retomada do emprego, tem que pensar no campo eleitoral. Presidente, ótimo. Governador, importante. Olha só, aqui no Paraná, eu acho que tem mais candidato a governador do que dedo das minhas 4 mãos. Deve estar... Entendeu? É uma situação confusa. Mas nós já precisamos começar a ter clareza. Mesma coisa, Senado. Vocês estão aqui hoje contando com 12 pré-candidatos. Será que se sustenta a gente brincando de 12 pré-candidatos até outubro? Ou nós precisamos já de fechar uma posição de apoio para ir trabalhando as articulações? Mesma coisa, deputado federal estadual. Não é em setembro ou no início de outubro que o sindicato tem que escolher e orientar as votações de deputado federal e estadual, porque aí não vai dar tempo, depois a gente reclama que não conseguiu. E, olha, eu, pessoalmente, sou contra aquela tática de bancada sindical. Não estou falando em bancada sindical. Estou falando em a gente eleger, prioritariamente, simpáticos, simpatizantes que concordem com a nossa agenda, que se disponham a combater pela nossa agenda. E aí está liberado. Se é PT, se é PDT, se é PSB, aí o jogo político ele tem que ser favorável a nós. Mas os sindicatos têm que começar a difundir a importância das eleições gerais. Presidente, governador, 2 senadores, federal e estadual. Vamos para agora a nossa área força sindical. Vocês sabem que o Paulo Pereira da Silva teve uma trajetória sindical muito boa. À medida que ele virou o fio para partido político, começou, então, a sua desconstrução sindical. Observe que a derrocada política do Paulo é simultânea com a criação do Solidariedade. Ele deixa de ser o Paulinho da Força e passa a ser o Paulinho do Solidariedade. Aí se vendeu para o Aécio, aí se vendeu para o Cunha, o guerreiro do povo brasileiro, aí se vendeu para o Baby Maia, esse Baby Maia, e, na verdade, foi copartícipe de tudo aquilo que o companheiro denunciou. Tudo. A impressão digital dele está lá. Desconstruiu a base sindical dele próprio. Aí ele engendrou uma manobra. 7 de junho eu tenho que me licenciar pela lei eleitoral. Aí eu vou fazer o Juruna presidente. Vou fazer o Juruna presidente porque o Juruna, sendo um grande quadro, politicamente atilado, o fato do Juruna defender minha bandeira me dá tranquilidade. Só que tem que, para isso, ele rasgava a Constituição da Força, o regimento, o estatuto. O trabalho foi feito com uma boa habilidade.
O primeiro vice-presidente da Força, ele já está licenciado porque ele é prefeito no interior de Minas, é o Araújo. Ele já está licenciado porque ele é prefeito, ele exerce a prefeitura, e aí, então, se mantém licenciado. Então, o primeiro presidente na tabela era o Miguel. Mas a manobra do Paulo, vocês entenderam qual é. Eu vou botar o Juruna, porque, se passar, eu fico aí com uma cobertura. Bem, houve uma reunião de vice-presidentes, que não é estatutária, inventada, como coçar a orelha assim. No entanto, nessa reunião de vice-presidentes, por unanimidade, incluindo o Araújo, que ligou durante a sessão, porque ele estava lá em Minas, mas ligou, o Miguel foi garantido provisoriamente, porque a licença do Paulinho é transitória. Então, nesse período, é presidente. Isso não é pouca porcaria. Eu costumo dizer que o que houve na Força é um indicador da mudança do que eu chamo panteão da direção sindical. Panteão, você sabe, é a reunião dos deuses, né? Então, o movimento sindical também tem um panteão, que é onde os deuses, compreende, como eu mesmo, está lá. E esse processo, principalmente agora, julho, agosto, setembro, vocês entenderam, é estratégico. Nós vamos ter condições de melhorar o panteão. Vou logo falar para vocês abertamente. A maior iniciativa recente do nosso movimento é o Brasil Metalúrgico. O Brasil Metalúrgico, nós temos conseguido reunir, acreditem, todas as expressões sindicais metalúrgicas do Brasil inteiro. Esquerda, centro, direita, alto, baixo, Minas, Goiás, Bahia, ou seja, o Brasil inteiro. Com uma ideia elementar. Nossa estratégia é o contrato coletivo nacional. Não podemos. Vamos, então, aproximar as negociações à base de pautas o mais possível comuns. Canoas ganhou alguma coisa. Nós vamos ver se em catalão encaixamos aquilo na pauta, e vice-versa. Então, eu já combinei com o Sérgio, a próxima grande reunião do Brasil Metalúrgico vai ser aqui no Metalúrgico de Curitiba. Aí, olha só, ainda nesse período que vai até outubro, hein? Estou falando aí para agosto, tá certo? Fazer uma grande reunião do Brasil Metalúrgico para articular as datas bases, que são agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os metalúrgicos no Brasil, quando você os agrega, tem data base o ano inteiro. Entendeu o que eu estou dizendo? As datas base vão, dependendo da categoria, pega o ano inteiro. Então, nós vamos montar uma grande reunião do Brasil Metalúrgico aqui, que é o tal protagonismo. Eu quero dizer para vocês, metalúrgico de Grande Curitiba, vocês hoje são referência, hein? Não pode aforchar, não, é referência. É hoje, a academia custa entender isso. A academia vai entender isso daqui a alguns meses. Mas hoje, vocês são uma referência de dinamismo, correção, unidade e capacidade de vitória. E tem peso. Hoje, por exemplo, lá em São Paulo, o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, o João Inocentini, desvinculou o sindicato da Força enquanto Paulinho não voltasse a ser presidente. Eu vos conclamo, a expressão vossa de aposentados aqui do Paraná e dos outros estados, que se rebelem contra essa decisão. Qual é o fundamento dessa decisão? Então, o Sindinap só se filia à força sindical quando o Paulinho for presidente? E as estruturas? Os estatutos? O Sérgio Bútica não é presidente aqui? O Miguel não é o presidente? Entendeu? Virou bagunça.
Eu saio ou dessaio na medida... Dessaio é uma boa, né? Mas na medida da confusão. Metalúrgico de Curitiba tem voz ativa, deve exercer. Deve exercer hegemonia sem mandonismo no Brasil metalúrgico, deve exercer, a começar essa resistência a esse mau passo do João Inocentini, compreende? O que mais eu posso dizer para vocês? É o seguinte, eu tenho candidato, mas, no meu papel, eu considero desleal se eu começasse o meu discurso a partir da candidatura que eu apoio. Eu prefiro apelar a vocês o seguinte, consultem os companheiros da base. Vamos formar junto uma chapa? Vamos formar junto uma chapa? Na fábrica da Bosch, ali onde a gente tem liderança, vamos formar junto uma chapa? Porra. Não, estou dando exemplo. Eu estou dizendo. Não, mas eu entende o que eu estou falando? A chapa é presidente, deputado, entendeu? Não é a chapa da Bosch. Não vem com essa, não. Aqui, quando antigamente a gente fazia assembleia lá na igreja, aí era a Volvo que criava esse problema, lembra disso? Porra, aí teve uma assembleia que quase pegaram a gente, eu e o Iraci, se não fosse um companheiro, lembra disso? Um companheiro que era poliplégico, né? Paraplégico. Aí nós estávamos acuados lá, eu e o Iraci, eles queriam bater nele, no falecido, era foda. E aí, não era o Vaione, não, era um metalúrgico, antes do Vaione. Aí o companheiro disse, quero a palavra. Aí eu falei, Iraci, nós vamos morrer, esse companheiro. Aí ele levanta, ele bota no palanque, porque ele era todo... Aí bota no palanque e ele diz assim, eu estou com o sindicato. Mas assim, é o santo. Vamos entronizar. Não, eu falei chapa, não falei chapa sindical. Eu falei chapa eleitoral. Mas é isso. A ideia que eu quero transmitir a vocês é o seguinte, o Brasil está confuso. Tem razões para estar confuso. Agora, quem tem um instrumento na mão, como esse vosso sindicato, organizado do jeito que é, capaz, tendo demonstrado, tem como enfrentar a confusão. Tem como enfrentar a discussão sobre o câmbio. Com quem? Com os companheiros. Você acha que o câmbio está sendo manipulado ou não está? Vai ajudar, não vai ajudar? Que ilusão! Você pode julgar no câmbio? Você consegue, trabalhador, ganhar com o câmbio, especular? Então, essa é uma discussão que enriquece. Assim, também uma discussão a respeito das próximas eleições. É injusto o Lula estar preso? É injusto. A maior parte da nossa base diz isso. Mas será que não há um risco de, ao invés do Lula, mesmo preso, participar ativamente das eleições, indicando nomes, indicando candidaturas, e ficar só parado nessa negativa? Eu estou dizendo, são coisas para discutir. Contra a confusão, eu digo para vocês, a força da unidade. Não abram mão da força.